Em 1893, o pintor norueguês Edvard Munch criou uma das pinturas mais reconhecidas da história, o grito. Gritos são ondas sonoras que se propagam por meio de materiais como a terra, água ou o próprio ar. É interessante classificá-los com base na intensidade, utilizando a escala de decibéis. Essa escala começa em 0, que é a menor intensidade sonora que um ser humano consegue ouvir. Por ser uma escala logarítmica, a cada 10 decibéis a mais, a intensidade do som aumenta 10 vezes. Por exemplo, se analisarmos um som, se sua intensidade for 10 vezes maior, ele será considerado 10 decibéis mais alto. O som ambiente de uma sala bem calma, como a que estou gravando agora, registra cerca de 20 decibéis. Isso é 100 vezes mais intenso do que o início da escala, que é 0. Acima de 85 decibéis, começamos a sofrer danos auditivos irreparáveis se formos expostos a esse som por muito tempo. Para fazer uma comparação, a intensidade sonora do tráfego em uma rodovia movimentada pode chegar a 85 decibéis facilmente. O motor de um avião a jato, a 100 metros de distância, pode atingir 110 decibéis, e acima de 120 decibéis corremos o risco de perder a audição instantaneamente. No entanto, todos esses sons são absolutamente insignificantes quando comparados ao som mais alto registrado na história. No ano de 1883, no arquipélago de Krakatoa, na Indonésia, ocorreu uma série de explosões vulcânicas que desencadearam consequências impressionantes. Nos anos que antecederam 1883, a atividade sísmica na região já estava intensa, com terremotos que podiam ser sentidos até na Austrália. No dia 25 de agosto daquele ano, o vulcão Krakatoa entrou em atividade contínua e explosões podiam ser ouvidas a cada 10 minutos. Marinheiros que estavam a até 20 quilômetros de distância relataram que pedras pomes, um tipo de rocha vulcânica, caíam sobre seus navios, algumas com até 10 centímetros de diâmetro. No dia 27 de agosto, 4 grandes explosões ocorreram, sendo que cada uma delas teria gerado um tsunami com cerca de 30 metros de altura. A terceira explosão, às 10h02 da manhã, é frequentemente acreditada por ter gerado o segundo som mais alto já registrado na história. Foi alto o suficiente para ser ouvida a 3.110 km de distância, em Perth, na Austrália, e a 4.800 km de distância em ilhas no meio do Oceano Índico. Os moradores locais pensaram que o som que acabaram de ouvir era proveniente de canhões de navios próximos, que por algum motivo haviam entrado em batalha. Estima-se que a explosão a 160 km do vulcão tenha gerado um som que alcançou 180 decibéis. Para efeito de comparação, isso é cerca de 1 milhão de vezes mais intenso do que alguém assoprando um apito bem próximo ao seu ouvido. A energia liberada por essa explosão foi estimada como sendo equivalente a 4 vezes a maior bomba nuclear já testada na história da humanidade, a bomba de ar. Janelas de cidades a 900 km de distância do vulcão foram quebradas. No entanto, nada supera a quarta e última explosão do Krakatoa, que lançou cinzas vulcânicas na atmosfera a uma altitude de aproximadamente 80 km. Esse é o som mais alto registrado na história. A onda de choque resultante dessa colossal erupção viajou a incríveis 1.086 km por hora, com uma intensidade aproximada de 310 decibéis. A quarta explosão do Krakatoa pôde ser ouvida claramente a mais de 5.000 km de distância. A onda de choque resultante foi tão intensa que rompeu os tímpanos dos marinheiros que estavam navegando a até 64 km de distância. Essa onda de choque foi medida por sismógrafos ao redor do mundo e circulou a Terra 3 vezes e meia, podendo ser medida novamente em cada passagem. No dia seguinte, 28 de agosto de 1883, o vulcão Krakatoa ficou em silêncio. Menos de 30% da ilha original ainda existia. No entanto, mesmo em silêncio, o vulcão que um dia produziu o som mais alto já registrado na história continuou a causar consequências em todo o planeta. No ano seguinte à erupção do Krakatoa, as temperaturas registradas no verão de praticamente todo o hemisfério norte caíram cerca de 1,2 graus Celsius. O clima tornou-se caótico e só voltou ao normal 5 anos depois, em 1888. Cidades extremamente distantes, como Los Angeles e San Diego nos Estados Unidos, receberam quantidades recordes de chuva entre julho de 1883 e junho de 1884. Essa quantidade recorde de chuva foi causada pela erupção do Krakatoa. Outra consequência da erupção foi o aumento da concentração de ácido sulfúrico na alta atmosfera ao redor do globo, o que resultou em um aumento na quantidade de luz solar refletida pelas nuvens de volta para o espaço. O planeta como um todo esfriou devido à alta quantidade de cinzas vulcânicas lançadas na atmosfera.
Os céus ao redor do planeta ficaram mais escuros devido a essas cinzas, que eram do tamanho certo para bloquear a luz vermelha na atmosfera. Uma consequência interessante foi que, por meses após a erupção, a Lua tinha uma aparência anômala, muitas vezes esverdeada. Além disso, foram criados poros do Sol únicos e absurdamente vermelhos nos céus ao redor do mundo. E é aqui que voltamos ao quadro O Grito, de Edvard Munch. Em 2004, uma equipe de astrônomos sugeriu que o céu absurdamente vermelho retratado no quadro é, na verdade, uma consequência das cinzas vulcânicas lançadas na atmosfera devido à erupção do Krakatoa. Os números, datas e locais correspondem. No entanto, essa teoria é disputada por historiadores da arte, que afirmam que Munch era um pintor impressionista e que ele não necessariamente precisava retratar paisagens exatamente como eram. No entanto, é fascinante pensar na possibilidade de que a erupção de um vulcão extremamente distante possa ter inspirado a criação de uma das pinturas mais famosas da história. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Obrigado por assistir até aqui, nos vemos em breve. Até a próxima!